Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor é de Deus aqui falando. Nós vamos trazer hoje aqui um estudo. Estamos aí na época de folia, né? Na época do carnaval, mas vamos entender aqui o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto, a parte ruim, né? E os alertas bíblicos sobre essa festa que começa, né? Em alguns países não tem carnaval, mas no Brasil número 1, podemos se falar, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista bíblico, as críticas ao carnaval geralmente se concentra no que o apóstolo Paulo ele chama de obras da carne. O apóstolo Paulo ele falou isso. Então, mas a idolatria do prazer, o que quer dizer isso? A busca pelo prazer desenfreado como fim em si mesmo pode se tornar um ídolo. Ou seja, a Bíblia ela alerta em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, sobre aqueles que são, né, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma pura verdade que nós podemos afirmar. Então, a dissipação e excesso. Vamos entender o que é isso. O conceito de folia, né, onde muitas pessoas têm aconselhado para que você não entre nesse engodo, muitas vezes cruza a linha para o que a Bíblia descreve como orgias, bebedeiras, glutonarias. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 21. O excesso de álcool é primordial nessas festas pagãs, nessas festas de carnaval, e a substância de drogas ilícitas é visto como algo que tira o domínio próprio, ou seja, um fruto do espírito. Vamos falar assim, a objetificação, essa palavra que deu nó na língua aqui, do corpo, o que quer dizer isso? A exposição e a sensualidade, ela é exagerada, escancarada, onde as pessoas, ela passa o ano todo, mas chega nesse ano, ela trabalha seus corpos para que possa se mostrar na avenida, chamando a atenção de alguém, ou seja, os próprios corpos, eles ficam pedindo socorro para que alguém olhe para eles. Essa é a realidade de muitas mulheres e também de alguns homens, né? E aí entram em conflito com o princípio de que o corpo é o templo do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e deve ser tratado com honra e santidade. Mas muitos, infelizmente, nessa época, não dá importância. Mas o vazio pós as festas, o que é que acontece? Vamos lá. A Bíblia, ela ensina que a alegria do mundo é passageira, enquanto a alegria de Deus, ela é eterna. Muitos buscam no carnaval preencher um vazio que, biblicamente, só poderia ser preenchido com a conexão espiritual. Agora, a parte boa, né, e a oportunidade e redenção. Mas, pastor, tem alguma parte boa no carnaval? Que parte é essa? Eu não conhecia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nem tudo num período de carnaval ele é visto como negativo. Existem elementos que podem ser alinhados a valores cristãos. Como assim? Expressão cultural e criatividade. O que quer dizer isso? Deus, ele é o Criador. Correto? Concorda ou não? E deu aos homens talentos artísticos, a música, o ritmo, a beleza visual das alegorias podem ser vistos como uma expressão da criatividade humana, desde que o conteúdo não afronte a ética cristã. Pense nisso aqui. Olha o que é que eu estou falando para a inteligência, a sabedoria que Deus deu para o homem para criar os carros alegóricos, para criar as músicas, né, que não seja e não atinja os valores éticos e cristãos. Eu não estou falando de nudez, eu não estou falando de
de pessoas que querem mostrar seus corpos. Eu estou falando do trabalho artesanal, do trabalho do enfeite, do trabalho da decoração. Escute só, a comunhão e a alegria. O que é que vamos falar sobre isso? A Bíblia, ela incentiva a celebração e a alegria comunitária, ou seja, no Salmo 150, fala sobre louvar a Deus com adufes e danças. Muitas igrejas utilizam o feriado para os retiros espirituais, não é verdade? Fortalecendo o quê? Laços de amizade, laços de fé em um ambiente totalmente saudável. Estou falando do ambiente. Aproveitamento do tempo para o bem. O período, na realidade, do carnaval é uma oportunidade de descanso e reflexão para muitos cristãos. É a chance também de realizar ações sociais, ou seja, missões urbanas, ou simplesmente decidir tempo à família e dedicar tempo à família em oração. Agora, a igualdade social, vamos entender isso aqui. Em sua origem técnica, o carnaval é um momento onde o morro ele desce, né, e se mistura ao asfalto. A ideia de que todos são iguais, independente de classe social, ressoa com um princípio bíblico de que Deus não faz acepção de pessoas. Está em Atos, capítulo 10, versículo 34. Mas eu quero trazer uma tabela aqui para você, para que você possa entender elementos, alegria, liberdade, né? Identidade, perspectiva mundana, baseado em quê? Em euforia e álcool, fazer tudo o que deseja, libertinagem, e oculta atrás de máscaras e fantasias. Eles se escondem, muitas vezes a pessoa se esconde. Agora, a perspectiva básica disso é baseada na paz e no espírito. Livre para fazer o que é certo, está em Gálatas 5,13. E entrada em ser, encontrada e também entrada em ser imagem e semelhança de Deus. A identidade, ela traz a sua revelação, mas o que eu quero trazer para você nesse sentido é que a conclusão de tudo isso que eu falei, biblicamente, o problema não está na festa ou na música em si, mas na intenção do coração e nos excessos. Isso é que leva as pessoas a perder a sua salvação, a andar totalmente fora da presença do Altíssimo, que fere a moral do relacionamento com o Criador. Porque o cristão era chamado a ser sal e a ser luz, o que pode significar tanto se afastar de ambientes degradantes, quanto influenciar a cultura de forma positiva. Você gostaria de andar na contramão? Eu só digo para você que quando você anda na contramão, você está buscando algo que vai prejudicar a sua vida espiritual lá na frente. Então precisamos entender. Agora eu quero dizer para você e trazer alguns versículos sobre celebração e conduta. A Bíblia, ela não condena a festa, mas sim o espírito com que ela é feita. Veja a diferença. A alegria com propósito. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de pratear e tempo de dançar. Eclesiastes 3,4. Este versículo valida que a celebração faz parte da experiência humana criada por Deus. Agora, a diferença de foco. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aqui, o apóstolo Paulo, ele faz um contraste direto entre a busca pela euforia através de substâncias e alegria profunda, né, que vem da espiritualidade. Agora, a liberdade responsável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12.
Então, este é o lema, irmão, para quem quer aproveitar o feriado com equilíbrio, sem se tornar escravo de excessos. Agora também eu quero falar sobre retiro cristão, tá? Eu estava até conversando com o Cristiano sobre esse assunto, retiro cristão, aonde as igrejas mais perderam a sua essência, não está mais fazendo. Poucas igrejas ainda faz o carnaval alternativo, vamos falar isso aqui. Muitas igrejas e grupos cristãos utilizam o feriado de carnaval para realizar retiros. Então, essa é a forma como o conceito de festa é redimido no meio cristão. Afastamento dos caos, a ideia de ir para um sítio ou um acampamento, ele reflete o exemplo de Jesus, que frequentemente se retirava para lugares isolados para orar e descansar. Então, o retiro é feito baseado nessa forma que Jesus fazia. Mas, infelizmente, hoje estão fazendo o retiro, às vezes até pior do que o carnaval. A comunhão intensa, isso é muito importante, em vez de conexões superficiais com desconhecido na multidão, o retiro, ele foca em fortalecer amizades reais e convívio familiar através de gicanas, refeições, conversas, palavras. E a renovação mental é muito importante você entender isso sobre a renovação mental. Enquanto o carnaval de rua muitas vezes deixa uma pessoa exausta, vazia, na quarta-feira de cinzas, o retiro busca o contrário, que a pessoa volta descansada mentalmente, vigorada espiritualmente, pronta para enfrentar mais uma batalha de trabalho no dia a dia. A alegria sem ressaca, ou seja, o objetivo é provar que é possível ter música, é possível ter dança, é possível ter teatro, diversão, sem isso que esteja atrelado à perda de consciência ou arrependimento posterior, ou bebida, fumo, drogas. Agora, por que o contraste é tão forte? Deixa eu falar. Historicamente, o carnaval era o adeus à carne. Aprenda isso aqui. Do latim, carne vale, ok? Antes da quaresma, o conceito bíblico desafia essa ideia de que podemos extravasar tudo agora para nos arrependermos depois. Mas para a Bíblia, a santidade e a alegria devem caminhar juntas todos os dias. Não existe dia diferente. Mas uma dica prática que eu digo para você aqui. Se você está analisando isso para tomar uma decisão sobre como passar o feriado, a pergunta bíblica chave é: o que eu vou fazer hoje me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser amanhã? Essa é uma pergunta que você tem, que precisa fazer. Eu vou falar uma coisa para você, uma coisa bacana. Eu vou trazer para você uma lista de atividade que vai mudar a tua história, que você pode fazer, para que você pode entrar totalmente nesse tema sugerido, que a alegria não acaba na quarta-feira. Então, baseando em Salmos 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena em tua presença. Primeiro, sugestões de temas para estudos, pregações. Se você for organizar a palestra ou momento de reflexão, estes subtemas funcionam muito bem. A outra ideia que eu dou é identidade versus máscaras. Como o mundo ele nos pede para usar máscaras sociais, né? Estética, vamos falar assim, de comportamento, mas Deus nos chama para sermos quem realmente somos nele. Outra coisa, o banquete do rei versus o banquete do mundo. Uma comparação, irmão, entre as festas bíblicas que celebram a provisão de Deus e as festas por vício ou fuga da realidade. Outra palavra que eu trago aqui é sobre o domínio próprio, a verdadeira liberdade. Porque estudar como ser livre de verdade não é fazer tudo o que eu quero, mas ter o poder de dizer
não ao que me faz mal. Então, outra coisa que eu falo aqui é sobre o templo do Espírito. Um estudo sobre o valor do corpo e da saúde mental, combatendo, né, a ideia de que o corpo é descartável. Escute bem, isso é totalmente errado. Atividade recreativa ao lado bom da festa. Um retiro cristão, ele não precisa ser silencioso ou monótono. A ideia é redimir a diversão, noite de talentos, culinárias, música, artes, celebrar os dons que Deus deu a cada um. Ou seja, gincana bíblica temática, dividir a equipe para competições saudáveis que envolvam conhecimento das escrituras e esforço físico. Festa das Nações, em vez de focar apenas na cultura local, celebrar a diversidade do reino de Deus com comidas, músicas, diferentes países. Ou seja, o cinefórum, assistir a um filme que traga uma mensagem de superação ou de fé, ou debate, né? Depois de comer uma pipoca, isso tudo está dentro do cronograma. Eu quero aqui lembrar para você que se você gosta do que nós trazemos, deixe seu comentário aqui abaixo e nos siga através desse meio de comunicação. O carnaval aí está passando, dia 27 nós estaremos na Feira de São Cristóvão com mais um trabalho em Cristo é de Deus, onde estamos ali orando e levando louvores, cantores para abençoar a vida dos irmãos. Fique na paz, Deus abençoe, Jesus é bom e eu quero orar por você. Senhor Rei da Glória, obrigado Deus por este momento tão precioso que o Senhor nos deu para estarmos aqui orando e trazendo ensinamento sobre as festas pagãs, sobre a relação e a diferença, Senhor, para que possamos caminhar na Tua sabedoria e santidade. Abençoa cada um que está indo agora trabalhar, outros que estão chegando no trabalho, outros que estão no retiro, outros que vão se divertir, mas que a diversão não seja para o mundo, seja para a honra e glória do Senhor. Analise em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de Deus. Paz.